Fala galera, sejam bem-vindos ao Resumindo Games. No vídeo de hoje eu irei trazer Gris, um game indie de 2018, no qual conta uma história interpretativa, com a temática de luto e superação de uma garota que perdeu alguém importante em sua vida. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O game se inicia com uma linda garota deitada sobre a mão de uma estátua de pedra. Ela se levanta e começa a cantarolar. De repente ela perde a sua voz. Isso parece que a faz perder suas forças, e ela cai sobre a estátua, fazendo com que a mesma seja destruída. E a moça acaba sendo derrubada no limbo. Ajoelhada no chão e aparentemente sem rumo, a moça começa a caminhar por uma terra completamente devastada e em ruínas, encontrando umas esferas de luz pelo seu caminho. A garota usa as esferas como uma ponte para atravessar um abismo. Seguindo mais adiante, ela encontra a mão da estátua e começa a levitar, fazendo com que todo o céu fique vermelho. Após isso, ela encontra um palácio severamente destruído, e ao chegar no meio dele, as orbes que ela havia capturado saem, e vão até o céu formando uma pequena constelação. A garota então caminha até a ponta do local, onde precisa deslizar por um tempo por uma grande montanha, até cair em uma ponte. Ela anda pelo local e encontra uma torre, e escala até o topo, onde podemos ter uma bela vista do sol e somos apresentados ao logo do game. Após isso, ela faz o salto de fé, no maior estilo Assassin's Creed, e podemos notar que a gravidade não é um problema para ela. Agora, em um vasto deserto com várias montanhas em forma de pirâmide em seu horizonte, a garota de cabelos azuis continua sua jornada, chegando a um campo com uma enorme quantidade de cataventos e construções caindo aos pedaços. A menina se vê em uma tempestade de areia com fortes ventos que a empurram para trás. Podemos notar que nessa área há várias criaturas. A moça adentra em uma construção e vemos que também há uma criatura morando ali, e a mesma ajuda a garota a atravessar boa parte da tempestade de vento que há no deserto. A jovem de cabelos azuis encontra um altar e consegue absorver um novo poder. Agora ela consegue transformar suas roupas em um enorme cubo de pedra, impedindo que a tempestade a carregue, e também usando como contrapeso para ativar mecanismos e destruir superfícies danificadas. Após atravessar a tempestade, chegamos em uma espécie de campanário, com sinos por todos os lados e várias estátuas que representam a tristeza dessas mulheres. A jovem utiliza sua nova habilidade e quebra o chão, chegando ao subsolo do edifício, onde encontra mais estátuas de mulheres chorando. O chão do local parece refletir a garota, e vários pássaros a acompanham. Então, de repente os mesmos se agitam, e carregam a moça para uma das partes mais altas da construção. Ela continua sua jornada buscando um caminho para o topo, ativando mecanismos e encontrando mais orbes de luz para formar pontes e também escalando onde pode. Ao atingir o topo, a jovem encontra a mão de mais uma estátua, e ao subir em cima da mesma, ela levita e começa a chorar, fazendo com que nasça várias raízes, transformando todo aquele deserto vermelho em uma linda floresta verde com vegetação crescendo por toda parte. A jovem continua sua jornada, e desce escorregando pelos galhos que cresceram anteriormente. Ela chega novamente ao santuário, onde agora havia crescido uma árvore no meio do local. As orbes então vão em direção ao céu, e deixam ainda maior a constelação. Por causa da árvore, ela consegue acessar um novo local, onde encontra e atravessa uma grande ponte. No meio da travessia, um bando de pássaros voam por debaixo da estrutura, e a destroem assim que a moça atravessa, impedindo com que ela possa voltar. Com sua única opção sendo seguir em frente, a garota de cabelos azuis faz mais um salto de fé, aterrissando em um lindo bosque, cheio de frutos, animais e muito verde. Seguindo pela floresta, ela encontra uma estranha criaturinha feita de pedras com folhas vermelhas crescendo em sua cabeça. A moça continua seu caminho e o bichinho curioso começa a segui-la. Ela cai em cima de uma árvore, fazendo com que um fruto caia no chão. O animalzinho parecia estar faminto e não perde tempo em se deliciar com a maçã que acaba de cair. Ela tenta se aproximar, mas nosso amiguinho ainda parece ter receio. A jovem sobe nas árvores em busca de mais maçãs para alimentá-lo, e com isso ela ganha sua confiança. Seu novo amiguinho abre a passagem para uma caverna, e os dois prosseguem juntos, um abrindo o caminho para o outro. O bichinho, muito grato, se despede da moça e entra dentro de um tronco. Agora ambos seguindo seus respectivos caminhos. Seguindo adiante, ela encontra um altar que requer 2 esferas de luz. Sem perder tempo, a jovem começa sua busca. O primeiro orbe a moça encontra facilmente no topo de uma grande árvore. Explorando mais o local, ela entra em uma caverna onde habitam várias criaturinhas de diferentes formatos. Lá ele encontra seu amigo Cabeça de Folhas, junto de sua família, no qual fica feliz em lhe presentear com mais um orbe de luz. A jovem de cabelos azuis retorna ao altar com as esferas e ao se aproximar, ela levita e ganha uma nova habilidade. Agora ela pode planar com sua túnica e pegar impulso com borboletas vermelhas. Fazendo uso de sua nova habilidade, a moça faz seu caminho
caminho ao topo do santuário, encontrando mais estátuas de mulheres chorando. Ao chegar em uma parte mais aberta, os mesmos pássaros que destruíram a ponte anteriormente estão dormindo. Ao se aproximar, eles despertam e não ficam nada contentes com a presença da jovem. Todos os pássaros se reúnem e se transformam em uma enorme ave gigante. A ave, extremamente irritada, persegue a jovem em seu caminho ao topo do edifício. Aqui suas habilidades adquiridas fazem toda a diferença e dão uma enorme vantagem à fuga da moça. Se aproximando do topo, a jovem encontra um enorme sino e usa o próprio grito do pássaro revoltado para tocá-lo. O som do sino atordoa a ave, fazendo com que a mesma perca sua enorme forma e por fim deixando a nossa garota em paz. Finalmente ela chega ao topo do santuário, subindo uma enorme escadaria e encontrando mais uma estátua de mulher. Ao subir na palma de sua mão, a garota começa a levitar e chorar. O mundo então é tomado pela cor azul e logo após uma chuva começa. A jovem de cabelos azuis utiliza as borboletas vermelhas para ganhar impulso e saltar sobre a estátua da mulher, caindo em uma lagoa daquela mesma floresta. Ela nada até a beirada e continua seu caminho pelo local. Por causa da chuva, foram reveladas árvores invisíveis, que a ajudam a atravessar por uma nova parte do bosque, encontrando um enorme rio que aparentemente fica embaixo da ponte que os pássaros destruíram. A moça novamente usa a ajuda das borboletas para ganhar impulso e realiza a travessia do rio com mais agilidade. Retornando ao santuário, agora com água por toda parte, a câmera se afasta e podemos ver que a constelação continua cada vez maior. A garota então aproveita que algumas partes do subsolo do local estavam inundados devido à chuva e consegue encontrar um buraco que leva para uma caverna. O local não é completamente vazio e escuro. Pequenas criaturas habitam lá e cogumelos fluorescentes iluminam seu caminho. A jovem continua a explorar a caverna mais a fundo e encontra um altar que requer 2 orbes de luz para revelar seu segredo. Sem perder tempo, a garota parte em busca das esferas e encontra uma caverna de cristal. A caverna parece ter um poder místico, que faz com que a cada 10 segundos crie uma réplica de cristal de seu corpo. A jovem tira proveito disso e usa sua réplica de cristal para atingir locais mais altos, e assim conseguindo coletar os orbes de luz. Com os orbes em mãos, ela retorna ao altar e faz a oferenda. Uma nova habilidade é desbloqueada. Agora, a garota pode mergulhar sem precisar se preocupar com o seu fôlego. Ela entra na água e nada em direção à parte mais profunda da caverna. Podemos observar que aqui embaixo é cheio de vida também. Várias espécies de peixes nadam ao nosso redor. Uma orbe aparece e nos guia até uma parte mais funda da caverna. E aqui quase não há luz. Encontramos um casco que para ativá-lo são necessárias 6 esferas. A jovem possui 2 orbes consigo, e então parte em busca dos restantes. Ela obtém sucesso em sua tarefa e retorna para o casco que ao absorver a energia das esferas começa a brilhar e revela ser uma tartaruga. Nossa nova amiga de casco rosa e brilhante nos guia para as profundezas da caverna, onde não há uma luz sequer. Atravessando a parte mais obscura da caverna, encontramos mais uma estátua de uma mulher. A jovem dá a volta e procura um caminho para escalá-la. Ao chegar na palma de sua mão, a garota olha fixamente para a mulher, então a estátua abre os seus olhos. A moça começa a levitar e a chorar novamente, fazendo com que milhares de partículas de luz saiam de seu corpo, e uma enorme lua amarela aparece atrás das duas, trazendo mais luz ao seu mundo. Aparentemente, essas estátuas de mulheres que a jovem encontra pelo caminho são a fonte da sua força interior. A garota de cabelos azuis tenta cantar, mas a sua voz ainda não voltou. De repente, um bando de pássaros começam a voar, e enormes tentáculos pretos agarram a estátua da mulher, a destruindo em questão de segundos. A menina tenta fugir, mas os tentáculos fazem um casulo em volta dela. A jovem de cabelos azuis está bem mais forte agora, e não encontra problemas para sair daquele casulo. É revelado que os tentáculos são na verdade aquela ave gigante. Uma perseguição começa, e a ave se transforma em uma enorme enguia, perseguindo e tentando devorar a garota a qualquer custo. A jovem escapa por pouco e se encontra na parte mais obscura da caverna novamente. Por sorte, existem algumas plantas marinhas por ali, que quando ela passa por perto, elas começam a brilhar. Quando tudo parecia estar bem, a enguia gigante aparece novamente e quase devora a garota. A jovem começa a nadar o mais rápido que pode, porém ela começa a cansar, e quando a enguia estava prestes a fazer o seu lanchinho, nossa querida amiga tartaruga aparece para salvar o dia. Fora de perigo, a moça de cabelos azuis procura uma forma de escapar da caverna. Em total escuridão, sua única opção é seguir luzes douradas que parecem indicar o caminho, passando por construções azuis que lembram muito a arquitetura persa.
moça. Finalmente, ela consegue retornar ao santuário e percebe que o local está quase completamente reconstruído, liberando também um novo caminho. Novamente, os orbes sobem e nos é mostrada a constelação ficando completa, formando um caminho por entre as estrelas. Sem perder tempo, ela começa a subir para um novo local, onde um orbe dourado lhe mostra a escada que antes estava oculta. Nesse cenário, muitas construções estão escondidas, e o dourado parece ser a única forma de revelá-las. A jovem continua seu caminho ao topo, com um lindo céu estrelado e uma lua cheia em seu horizonte. Sério galera, esse jogo inteiro é lindo, mas esse cenário aqui, os desenvolvedores estão de parabéns. A moça encontra uma linha no céu, e ao cruzá-la, ela cai em uma espécie de mundo invertido. Essa linha terá um papel fundamental aqui, pois será usada várias vezes para ir e vir desse mundo invertido, e assim conseguindo resolver vários quebra-cabeças e obstáculos colocados em sua frente. A garota encontra mais um altar, onde pode descobrir uma nova habilidade, e aparentemente esse será o último de sua jornada. Precisando de 2 orbes de luz branca, a menina continua a vasculhar o castelo sob as estrelas. Usando a linha para ir para o mundo invertido, a moça de cabelos azuis consegue superar os obstáculos e obtém sucesso em sua tarefa. Ao retornar para o altar, a jovem faz sua última oferenda de orbes de luz, e finalmente consegue recuperar sua voz. Ela começa a cantarolar e tudo ao seu redor ganha cor. Os flamingos ao seu lado fazem um barulho demonstrando felicidade, e as plantas e flores que estavam mortas florescem novamente, cheias de vida. Mais forte do que nunca, a moça segue seu destino pelos 2 mundos, dando vida e cor a tudo que encontra pelo seu caminho. Chegando quase ao topo do castelo, a menina encontra uma fonte de água com um broto plantado em seu centro. Ao ouvir o doce canto da garota, raízes começam a crescer, virando uma enorme árvore com folhas cor-de-rosa. A jovem escala os galhos da árvore e pontos no céu começam a brilhar. Ela utiliza os orbes coletados ao decorrer de sua jornada para formar uma ponte, e assim chegar nas estrelas. A moça começa a cantarolar enquanto levita, fazendo com que seu mundo inteiro girasse, e permitindo ela vê-lo de uma nova perspectiva. Com isso, a menina começa a cair até o palácio, onde podemos ver que as constelações se completaram, formando um caminho para as estrelas. A jovem de cabelos azuis se aproxima das constelações e então a enorme criatura negra aparece, dessa vez tomando a sua forma. A entidade engole tudo ao seu redor, fazendo a moça cair no limbo e por fim a engolindo. A garota acorda e se depara com uma completa escuridão, apenas destroços da estátua da mulher caindo ao seu redor. Chegando à superfície, ela se encontra em um mundo completamente vazio, sem cor e sem vida, totalmente dividido entre o preto e o branco. A jovem encontra o último monumento restante da estátua, e a mulher parece estar morta, como tudo ao seu redor. A garota canta ao lado do monumento, e as flores ao redor da mulher florescem novamente. Isso dá esperança à garota, e ela começa a escalar os destroços até encontrar a mão da mulher estátua. A jovem de cabelos azuis começa a cantarolar, e toda a estátua começa a ser reconstruída. A entidade das trevas, cheia de ódio, tenta consumir tudo com preto por uma última vez. E quando tudo parecia estar perdido, a mulher estátua abre seus olhos e começa a cantar para a garota, afastando todo o preto que havia as consumido. As duas juntas cantam o mais alto que podem, restaurando toda a cor no mundo e expulsando as trevas de uma vez por todas. E então, a menina a abraça e a beija como se fosse uma última despedida, demonstrando todo o seu amor e carinho, fazendo com que escorra lágrimas dos olhos da mulher estátua. Como forma de gratidão, a mulher estende sua mão até as estrelas, fazendo com que a linda garota de cabelos azuis possa seguir seu caminho pelas constelações. Gris é um jogo artístico, lindo, no qual não possui diálogos e é cheio de metáforas. Sendo assim, cabe ao jogador ter sua própria interpretação do que está acontecendo no mundo e ao redor da personagem. O game possui um final secreto, no qual mostra a jovem de cabelos azuis sentada ao lado de uma mulher mais velha, no que dá a entender que essa mulher seja sua mãe. E após perdê-la, a jovem começa sua jornada de superação passando pelos 5 estágios de luto, no qual são representados pelas seguintes cores. Negação, o primeiro estágio do game. O gris, que é traduzido do francês, significa cinza. O vazio, sem cor, parece que nada tem sentido. A queda da personagem representa uma dor tão grande que ela não esboça nenhuma reação. Ela perde a vontade, o desejo e até mesmo o que mais gosta de fazer
fazer se torna monótono e sem graça, sendo isso representado pela perda de voz da garota, e o mundo à sua volta em ruínas, sem cor e sem esperança. Raiva. Sendo representado pela cor vermelha, a trilha sonora dessa fase é calma e melancólica. Porém, quando vem a tempestade, a mesma muda, tendo um tom mais sombrio. Você já viu alguém na sua vida, em séries ou filmes, onde a pessoa se encontra de luto e com toda aquela tristeza em seu peito, vem o pico de raiva e a pessoa quebra tudo ao seu redor? Podemos dizer que aqui a tempestade tem essa simbologia. O interessante dessa fase é que ganhamos a habilidade de virar pedra. Basicamente, fazendo uma metáfora quando você já sofreu tanto com algo que parece que criamos um escudo. Parece literalmente que viramos uma pedra. Em certa parte, a personagem cai em uma parte profunda desse cenário, e ficamos presos em uma espécie de limbo dividido pelo preto e branco, com a parte de baixo refletindo a personagem, e vários pássaros negros voando ao nosso redor. A única forma de sair desse local é quebrando os vasos que tem ali. Isso pode ser uma analogia à angústia que sentimos após uma perda, e precisamos enfrentar essa angústia, extravasar se for preciso e colocar tudo para fora. Só assim podemos seguir em frente. Ao decorrer do caminho, encontramos algumas criaturas que se escondem embaixo das rochas, e ao nos aproximarmos, as criaturas ficam imóveis, parecendo ter medo da nossa personagem. Às vezes, chegamos até destruir as rochas em que os animais da área se escondem. Isso pode simbolizar coisas que dizemos quando vemos tudo na cor vermelha. Você já disse algo que magoou alguém em um momento de raiva e depois se arrependeu por isso? Negociação. Aqui, a nossa personagem está saindo do processo de raiva, deixando todo aquele vermelho para trás, adentrando a uma fase mais agradável, sendo isso representado pelo lindo bosque de cor verde. Nesse ponto, a jovem encontra o nosso amiguinho quadrado da cabeça de folhas e o ajuda a se alimentar de frutas. Como consequência, ele também nos ajuda nos liberando partes do caminho onde antes não eram acessíveis, e mais pra frente nos dando um orbe de luz para que possamos prosseguir no cenário. Você já encontrou pessoas na sua vida que estavam passando por problemas parecidos com os seus? Vocês se identificam um com o outro e os dois tentam se ajudar para sair desse buraco juntos. Acho que essa situação pode ser simbolizada com a amizade que fazemos nesse bosque, um tentando ajudar o outro. Depressão. Aqui todo o cenário é tomado por uma cor azul, sendo azul uma cor fria. Uma constante chuva nos acompanha, e para seguir em frente, nossa personagem precisa mergulhar em um oceano de tristeza, descendo a parte mais profunda. Quanto mais ela desce, mais forte o tom de azul vai se tornando, até o azul escuro se tornar negro. Como dizem, precisamos atingir o fundo do poço primeiro, para depois nos reerguemos. Nas profundezas desse mar de tristeza, encontramos a estátua de sua mãe, e aqui ela parece estar mais completa. A garota de cabelo azul finalmente está conseguindo encarar de frente o que aconteceu. Ela se encolhe e chora na frente da estátua, e de seu corpo saem milhares de partículas de luz, como se a personagem finalmente colocasse toda aquela dor e angústia para fora. Aceitação. A jovem de cabelos azuis consegue passar pelo estágio da depressão, e ao voltar para o santuário, luzes douradas indicam um novo caminho que antes não podia ser visto. É como se depois de enfrentar toda a dor de frente, a personagem consegue ver o mundo de uma forma diferente. Aqui de longe é o cenário que mais possui cores e também onde a garota consegue recuperar sua voz, dando vida a tudo ao seu redor. É como se ela tivesse recuperado seu desejo de viver novamente. As linhas que nos levam para um outro lado é como se ela pudesse ver o mundo de uma nova perspectiva. Finalmente a constelação no céu se completa, e isso simboliza o caminho para a superação. E por fim, a cor preta retorna, engolindo tudo ao seu redor, incluindo a jovem garota, representando a emoção negativa, o medo, que constantemente tenta destruir tudo que a menina tem de bom, transformando todas as emoções boas em um completo caos, impedindo de superar seus traumas e de seguir em frente. A personagem escapa desse mar de escuridão e reconstrói a estátua da imagem de sua mãe. A emoção negativa tenta engolir a garota novamente, mas ela luta, e da memória de sua mãe sendo algo que antes doía tanto, agora lhe dá forças. A jovem finalmente consegue encontrar o caminho para a superação. Fala galera, esse foi o Resumindo Games de hoje. Mas diz aí, vocês já jogaram Gris? Deixe um comentário sobre qual foi o seu entendimento do game. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo.